diz respeito à transformação da nossa zona de conforto, a jornada de desenvolvimento que a gente trilha. Eu diria que muito mais do que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que transformar a nossa zona de conforto. O fato de a gente conhecer os nossos limites, superar os nossos limites e da gente experimentar a falha, né? Tomar stop e seguir pleno. Lições muito valiosas que eu tirei uma situação de desconforto versus até onde a tua cabeça aguenta. Palco versus os seus bastidores. As pessoas olham muito o palco. Só retomando um pouquinho do que a gente falou na semana passada, né? Falei um pouquinho sobre a questão da alta performance, a jornada que eu tive que desenvolver para alinhar um pouquinho questões como o meu sono, minha alimentação, minha rotina de exercícios. E aí a gente entra num assunto que eu acho que é de interesse de muita gente, né? Que é falar um pouquinho sobre o esporte e como isso complementa a gente em diversos outros pontos da nossa vida. Bom, eu não sei você pratica algum esporte? Eu confesso que eu não gosto, ou pelo menos eu não gostava muito de esporte. Eu não gostava de praticar, eu não gostava de assistir, ainda não gosto, para ser muito sincero. Eu não gosto nem sequer de competir a troco de nada, né? Mas o que eu acho muito legal nessa questão toda, assim, eu nunca fui o cara esportista na escola, o menino que jogava bola bem, ou vôlei, ou qualquer atividade que fosse. Eu me destacava em outras coisas, né? Quando eu comecei a tocar violão, guitarra, eu me destaquei por tocar bem. Eu ia bem em algumas coisas mais individuais. E aí eu comecei a reparar que eu gosto muito da questão da autossuperação. Então, assim, eu não gosto de apostar corrida para ver se eu sou mais rápido que uma pessoa. Mas eu gosto de fazer uma corrida e ver, sei lá, eu corri 10 quilômetros em 1 hora. E aí eu quero ver se na próxima vez eu consigo fazer em 59 minutos. E depois em 58 minutos. Então eu gosto muito da questão da autossuperação. Sem falar na questão fisiológica, a questão do condicionamento, né? O esporte aí foi a partir daí que eu de fato comecei a gostar de esporte. Quando eu comecei a me sentir com mais disposição, quando eu comecei a fazer musculação, foi o esporte que eu via pelo menos um reflexo prático na minha vida. Então, quando eu percebi que a minha postura mudou, quando eu percebi que o meu shape começou a mudar, eu sempre fui magro, mas não era aquele magro que estava começando até a ficar com uma barriguinha, então eu comecei a ganhar tônus muscular, eu comecei a ganhar um pouco mais de postura, eu comecei a ganhar mais condicionamento. Foi aí que o esporte começou a me interessar e a partir disso eu tirei outras lições que foram, eu diria, muito mais valiosas. Então vamos a elas, né? São basicamente 5 lições muito valiosas que eu tirei do esporte. A primeira delas diz respeito à transformação da nossa zona de conforto. Por que eu digo sempre transformação? As pessoas falam, você deve fugir da sua zona de conforto. O fato é que quando a gente permanece muito tempo fora da nossa zona de conforto, isso tende a nos gerar um estresse muito grande, né? Você quer viver desconfortável? Então coloca ali uma taxinha na sua cadeira todos os dias, né? Você vai viver todos os dias desconfortável. Quer viver desconfortável? Começa a cortar o seu almoço, começa a beber menos água, começa a faltar com suprimentos básicos na sua vida. Você vai ver, você vai viver uma vida desconfortável. Que tipo de evolução isso vai trazer para você? Nenhuma. Então, a questão não está no desconforto em si, né? A questão está eu diria que muito mais do que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que transformar a nossa zona de conforto. E aí, retomando um pouco da minha história, né, em 2009, mais ou menos, eu era um sedentário, né? Eu estava na época na Interflow de corretora, eu tinha acabado de sair da corretora que era do Citibank, fui para uma corretora de traders, era a McLaren dos traders na época. E eu falei, não, mudança de vida, mudança de ares, eu vou começar a praticar algum esporte. E aí eu comecei a caminhar. Eu era muito sedentário, eu não aguentava correr. Comecei a caminhar. Caminhar 3 km por dia, que era um nível que me incomodava, mas eu aguentava, não morria. Dali um tempo eu comecei a correr. Corria 1 km, caminhava 2, corria 2 km, caminhava 1 km. Eu estava correndo depois de um tempo 3 km, quando eu comecei a correr 5 km, eu comecei a participar de corridas. E chegou uma hora que correr 5 km, e é o meu caso até hoje, era completamente confortável.
correr 5 quilômetros em menos de meia hora. Tinha o tempo também. Era algo, e até hoje para mim é algo muito confortável. Então repara, era algo que no começo era muito desconfortável e foi transformado ao longo da minha rotina de exercícios. Passou a ser meu novo patamar de zona de conforto. E por que isso é importante no trading? Porque o trading, a gente enfrenta uma série de coisas que é incômoda, né? Tomar stop e seguir pleno, inabalado é difícil. E só que depois de um tempo, convivendo com o mercado, operando no dia a dia, isso se torna algo relativamente normal, algo que não te abala, algo que não tira a sua noite de sono. Então, esse é o ponto que eu poderia dizer que é uma lição que eu tirei do esporte, né? A ideia de transformar a minha zona de conforto e não simplesmente fugir dela. Então, dessa forma, aqui a minha zona de conforto, ela foi um pouco mais para cima, ou foi um pouco mais para cima, então eu vou transformando de maneira um pouco mais gradativa. Eu diria que isso é uma forma mais perene. Um outro ponto, e essa seria a segunda lição valiosa que eu tirei dos esportes, é a jornada de desenvolvimento que a gente trilha. Né? Ninguém vai ficar forte num final de semana na academia, por mais que você faça o melhor treino da sua vida. Nem, para ser bem sincero, o melhor treino da sua vida em um mês. É uma questão de jornada. E o que é mais legal é que nessa jornada você não tem um resultado imediato. Você acredita no processo e acredita que esse processo vai te levar em algum lugar. E o trading é muito parecido com isso, porque o seu resultado não é imediato, é um processo. Um processo com altos e baixos, assim como uma rotina de exercícios. Quem passa por isso sabe que tem dia que você está mais disposto, tem dia que você está menos, tem dia que você faz o seu melhor treino da vida, você fala, cara, hoje eu fiz um treino muito bom. E tem dia que parece que para fazer um treino ruim você cansa muito, né? Você não tem aquela disposição toda. E o fato é que a soma desse dia a dia, depois de um tempo, meses, ou um ano, ou 2 anos, que seja, aí você começa a perceber os resultados quando você compara com o que havia lá no início. A verdade é que no dia a dia a gente não repara, não consegue, na verdade, perceber essa transformação. Então é uma questão muito mais de jornada, e jornada diz respeito ao longo prazo, né? Investimentos é a mesma coisa. E no esporte também. Isso eu achei uma coisa muito bacana. A terceira grande lição é que, e talvez seja uma das coisas que foi mais transformadora para mim, relacionada mais diretamente ao trading, o fato de da gente conhecer os nossos limites, superar os nossos limites e da gente experimentar a falha. Putz, isso eu acho uma coisa muito legal. Eu vou dar um exemplo da musculação. Quando a gente pega um peso, e não precisa ser um peso muito grande, né? Isso aí gera inclusive risco de lesão. Existem diversas formas de você fazer um treino, né? Você pode trabalhar a amplitude de um movimento, você pode trabalhar a carga do movimento, você pode trabalhar a cadência, né? A velocidade do movimento, o número de repetições, o número de séries. Eu faço 10 repetições, mas eu faço só 3 séries, 4 séries, 5 séries, né? Você pode trabalhar uma carga progressiva, aumentando ou diminuindo. Então tem muitas formas de você estimular essa questão da musculatura e testar limites. E uma coisa que eu gosto muito é de pegar uma carga que não é muito alta, ou de repente pegar uma carga alta para cansar o músculo rápido, e depois pegar uma carga menor e fazer um exercício até que o músculo falhe. E aí tem uma coisa muito interessante, porque quando a gente está se exercitando, o músculo ele começa a cansar, a nossa cabeça percebe, muitas vezes você sente o músculo queimar, e a gente desiste antes porque dói, porque é um desconforto, porque, sei lá, a gente tem medo de o braço cair e não levantar mais, ou você está agachando a perna, você agachar e não conseguir levantar mais. E isso imediatamente impõe uma guerra dentro da tua cabeça, que é uma situação de desconforto versus até onde a tua cabeça aguenta. E é fato que a cabeça, na maioria das vezes, desiste antes do corpo, né? E eu aprendi na musculação que muitas vezes eu consigo confrontar o meu próprio medo, o meu próprio receio, e ir num movimento até o meu músculo literalmente falhar, ele não conseguir executar o movimento, porque cessou a força ali, cessou a energia. E eu reparei mais do que isso, eu reparei, como eu treino de manhã, eu reparei que quando eu treinava bem, quando eu conseguia me enfrentar, quando eu conseguia atingir o meu limite, conseguia atingir até a minha falha, eu media através daquilo meu nível de disposição, meu nível de aguentar desconforto naquele dia. E eu percebi que diante do trading,
mentalmente eu ficava mais estável, porque de certa forma eu já vinha condicionado melhor em relação a sentir dor, a sentir desconforto, né? Um outro exemplo muito legal era na esteira, quando eu colocava para correr 12 km por hora. 12 km por hora é uma velocidade razoável, né, para corrida. E estava lá correndo. Muitas vezes eu ia correndo uns 10 km por hora. O pessoal fala muito de pace, né? Os 12 km por hora significa que você percorre 1 km em 5 minutos. Então o pessoal chama de pace de 5. E eu percebi, o que eu fazia muitas vezes? Colocava nesse pace de 5, correndo, minha energia caindo, minha energia acabando, eu já não aguentando mais. E eu tentava ir até o meu limite máximo, quando já faltava fôlego, quando já faltava energia, quando já não aguentava mais, quando eu tinha que me apoiar nas laterais da esteira, correr na esteira, para poder não cair literalmente. E ali eu percebi que eu atingia o meu limite máximo. Isso é muito legal, porque é um baita exercício de como você confronta os seus próprios receios, os seus próprios medos, e como você faz a tua força de vontade vencer barreiras que muitas vezes são impostas pela sua própria cabeça, e não só a cabeça, às vezes tem um limite físico, como é o caso da corrida. Isso é muito legal, porque quando você transporta isso para uma operação, você tem uma mente muito mais forte, porque o seu cérebro ele não consegue distinguir uma dificuldade somente emocional de uma dificuldade necessariamente física. Para o cérebro é binário, assim, é persistir ou desistir, persistir ou desistir. E quando você faz um treino constante de persistência, você percebe que você fica resistente em outras áreas. Isso é uma coisa fantástica e que eu aprendi através do esporte. Quarta grande lição, ela diz respeito a perseguir resultados. Então, na musculação você tá lá levantando peso, supino. Cara, eu comecei com 5 quilinhos de cada lado. Não, eu comecei só com a barra, porque eu não aguentava levantar peso. Era só a barra por si só pesava 10 quilos. E aí você coloca 2,5 kg de cada lado, depois 5 quilos, aí 10, 15, 20... quando você vê, você tá levantando 30 quilos de cada lado, mais o peso da barra, 30 mais 30, 60 mais o peso da barra, que é 10, 15, sei lá quanto pesa. Você tá levantando 75, 80 quilos, cara, no peito ali. Isso é muito legal. É muito legal você estabelecer limites. Eu tô falando da musculação, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá? Poderia ser corrida, poderia ser alguma meta que você estipula através do crossfit, através do futebol, seja lá qual for o esporte que você gosta. Eu acho que o lance é, inclusive, encontrar aquilo com que você se identifica, né? E o quinto ponto é a ideia de que as pessoas começaram a falar, pô, você tá forte. Quando eu tava levando isso muito a sério, dieta a sério. Pra você ter ideia, eu pesava 72 quilos. Eu comecei a levar isso muito a sério, suplementação e alimentação, dormia bem e fui para 84 quilos, 12 quilos de massa muscular. E as pessoas, nossa, você tá grande, cara, você tá gigante. Perto de alguém que pesava 72 e para 84 era muito, né? E só que assim, as pessoas enxergavam de fora, algumas pessoas que não me viam há 3, 4 meses, 1 ano, viu uma transformação muito forte. Mas é verdade que quem estava no dia a dia, minha esposa ali do meu lado, não percebia isso, né? E então você tem muito o lance do palco versus os seus bastidores. As pessoas olham muito o palco. Então, às vezes, quando você olha um trader bom, você está olhando o palco dele, você não está olhando os bastidores dele, né? E o esporte clareia muito isso, assim. Só quem está lá, quem conquista, quem chega, atinge níveis, metas, sabe o esforço que aquilo exigiu. Em termos de alimentação, em termos de treino. Essa época que eu atingi esses limites foram com um treinador, fazendo dieta balanceada, cortando uma série de calorias. E depois eu fiz o inverso, inclusive. Depois eu sequei de volta em 4 meses de 84 para 74 quilos. Cortei carboidratos para ficar com aquele corpo trincado e tal. E novamente, quando as pessoas viram, caramba, cara, você tá com um shape muito legal e tal, e as pessoas não percebem que por trás disso existe um baita de um esforço. Então, mais uma vez, o que as pessoas enxergam de resultados é o palco. Mas eu daria muito mais valor para os bastidores, porque são os bastidores que te levam até lá, né? Bom, o tempo passou, hoje eu sou totalmente desencanado, tá? Eu não ligo muito para minha dieta, eu já encontrei o meu equilíbrio, eu sei quando eu estou exagerando demais, o que eu preciso fazer para controlar o meu shape, e eu sei o que eu preciso fazer em termos de treino para manter minha cabeça condicionada, meu corpo condicionado. Eu diria que eu precisei passar por uma fase em que eu fui fanático naquele assunto, para depois eu ficar mais de boa, mais calmo, entender que tô longe de ser um competidor profissional, e isso para mim
acaba sendo apenas um hobby, né? Bom, não sei se você se identificou com algo do que eu acabei de falar aqui, porque quando eu converso com as pessoas, eu percebo que isso é muito comum. Algumas pessoas já trilharam isso tudo, outras pessoas ainda estão no caminho, e eu fico feliz, porque quando a gente tem essas conversas, isso traz muitos insights, né? E a minha rotina esportiva hoje é basicamente, cara, tá mudando, porque eu tive a terceira filha agora, então de manhã as crianças demandam muito a minha atenção, eu tendo a jogar o meu treino pro meio do meu dia. Antes era antes do mercado abrir, agora vai ficar um pouco difícil porque meus filhos têm acordado muito cedo, então tem ficado no meio do meu dia. A questão da minha alimentação, eu como de tudo, não tenho mais restrição de carboidrato, tomo refrigerante, tomo minha cervejinha quando dá na telha, um vinhozinho com a patroa à noite. Tô magrinho, não tô fora de forma. Só que assim, eu não sou muito enganado com isso, né? Mantenho uma rotina de refeições, né? Então eu não sou um cara que come muito. Antes eu tinha mania de comer muito por ansiedade, especialmente em frente à tela. Hoje isso aí eu eliminei. Sei muito bem que tipo de alimento me causa transtornos, me faz mal. Eu sou intolerante à lactose, por exemplo, então eu sei controlar isso bem. Alimentos muito ácidos me fazem mal, então eu hoje me conheço. Isso tudo só foi possível porque eu trilhei uma jornada com descobertas, com acertos e erros, e se hoje eu lido bem com essa questão toda, é porque eu tive uma curva de aprendizado. E isso, novamente, vale para o trading também, tá? Pensando em termos de desafios, ainda falando de esportes, eu gostaria muito de praticar uma luta. Eu não sei lutar nada, nunca lutei. Fiz um tempo de boxe no Rio, foi muito bom, foi muito bacana. Mas eu hoje pensaria mais em alguma arte marcial, como o jiu-jitsu. Eu gostaria muito, inclusive, de levar meu filho, o ritual do tatame, o kimono. Eu gostaria de começar a desenvolver algumas atividades mais pai e filho. E isso está entre as minhas ambições futuras. Meu filho ainda é pequeno, não fez 4 anos ainda, a maioria das escolas não aceita crianças nessa idade, mas essa hora vai chegar e é algo que particularmente eu gostaria. Agora, na hora H eu não sei se eu vou gostar mesmo de praticar a luta e tal, é questão de viver e experimentar para saber. Tem coisas que ninguém vai poder responder por você, novamente fazendo paralelo com o trading, ninguém vai poder dizer se você é um bom day trader ou um bom swing trader, é o tipo de coisa que você tem que pôr a sua pele no jogo, experimentar e tirar suas próprias conclusões. Maravilha? E você? Talvez você tenha passado por jornadas parecidas, né? Que concepções mudaram na sua cabeça? Pensa aí. Responde nos comentários do vídeo. Isso vai ser legal. Show de bola? Foi um prazer participar aqui com você, dividir um pouco mais da minha história nessa conta real. E a gente se vê num próximo encontro em que eu vou falar um pouquinho sobre o assunto viver de mercado. Tem muita gente que acha que viver de mercado é simplesmente ser trader, mas existem outros caminhos para você viver de mercado e o próximo encontro eu quero esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Maravilha? Forte abraço e a gente se vê numa próxima conta real. Valeu!